Bom, gente, vamos para mais uma aula de teoria eletromagnética. E agora a gente vai entrar na seção 4 do capítulo 3, tá? Então, nessa sessão a gente vai falar sobre expansão de multipolo. Isso não relaciona diretamente com a solução da equação de Laplace, mas ela foi colocada nessa parte do livro, eu acredito, porque a gente usa a gente utiliza os polinômios de Legendre, tá? Eu vou fazer primeiramente a parte matemática e aí depois a gente vai interpretar melhor o que significa o resultado que a gente vai chegar, tá bom? Então imagina o seguinte, que eu tenha algum objeto que seja carregado, como por exemplo essa coisa em cinza que eu desenhei, né? Então ela tem uma distribuição de cargas aqui, cada ponto pode ter um valor de densidade de cargas diferente, né? Então a pergunta que eu quero fazer, né, que a gente já sabe responder na verdade, mas vou melhorar um pouco essa resposta, é saber quanto que vale o campo elétrico nesse ponto P. Ou, de uma forma até mais simples, saber quanto que vale o potencial elétrico no ponto P. Tá? A gente sabe que a gente pode aplicar essa expressão aqui em vermelho, né? E aí, com base nessa distribuição de cargas, a gente achar o potencial. Depois a gente aplica o gradiente do potencial e acha o campo elétrico. Tá? Essa é a metodologia que a gente viu no capítulo 2. Só que eu vou pensar o seguinte, antes de dizer qual que é o objetivo principal da nossa aula, eu vou escrever aqui, vou imaginar que a origem dessa situação, vamos botar que a origem está aqui, né? Então vou colocar aqui esse vetor que liga a origem até o ponto P, como a gente já fez várias vezes, é o vetor R. E eu vou imaginar aqui contribuições de cada pedacinho de carga aqui desse objeto, tá? Vamos imaginar que esse pedacinho tem um volume de tal, né? De forma que o vetor que liga a origem até esse vetor, ele é o nosso velho R', tá? E o vetor que liga esse volume de cargas até o ponto P é o R cursivo, tá bom? Então, olha só, então fazendo a soma, né, de todos essas contribuições desses pequenos volumes em termos do potencial para o ponto P, se a gente soma tudo, pelo princípio da superposição, a gente acha o potencial total no ponto P. Tá? Para facilitar, a gente vai falar que esse ângulo aqui entre o R e o R', ele vai ser um alfa, tá certo? E aí, o que eu vou querer fazer aqui é o seguinte, a gente está numa situação que é dada pela seguinte característica. A gente vai trabalhar aqui essa expansão considerando que o R, tá, o vetor R, melhor, deixa só o módulo dele, né? É muito maior do que o R'. Tá? Então é como se esse volume aqui fosse o volume de um grão de feijão, por exemplo, e a gente está olhando esse grão de feijão do outro lado da mesa. Tá? Se a gente for muito mais para longe, o grão de feijão vai ser um ponto, a gente não vai conseguir distinguir o volume dele, né? Mas nessa situação a gente pode ver o que acontece com a expressão se a gente expande em série considerando essa relação. Tá? A gente vai ver que vai ter termos que vão com diferentes ordens de R, tá? Mas isso a gente vai ver no final e a gente vai interpretar isso melhor. Então o que a gente vai querer fazer aqui é expandir V de R, tá? Em termos de R' sobre R. Tá? A gente vai expandir ele em termos disso. Então, para isso, a gente vai considerar esse triângulo que eu desenhei. Tá? Eu desenhei um triângulo cujos lados são R cursivo, R' e R. Né? E aí, aplicando as relações lá da trigonometria, a gente sabe que o R ao quadrado é igual ao R ao quadrado mais o R' ao quadrado menos 2 vezes R' cosseno do alfa. Tá ok? Eu posso colocar esse R em evidência. Então ficaria assim, vou botar esse R em evidência. Então vai ficar, quando eu tiro esse R quadrado, o primeiro termo vai sobrar 1.
O segundo vai sobrar R' sobre R ao quadrado, tá? Aí menos duas vezes, quando eu divido isso aqui por R quadrado, né, para fazer tirar esse R em evidência, eu corto isso com isso e vai ficar R sobre R'. R' sobre R, tá? Então, só tirando aqui, fica duas vezes R' sobre R cosseno de alfa, tá? Então a gente pode tirar a raiz quadrada, tá certo? Quando eu tirar a raiz quadrada, né, vai ficar R é igual a R também, raiz quadrada de 1 mais R' sobre R ao quadrado, menos duas vezes R' sobre R cosseno de alfa, tá bom? Que mais que a gente pode fazer, né? Reparem, como eu estou numa situação em que o R' é muito menor que o R, então esses dois termos aqui eles vão ser muito pequenos, tá? Então eu posso reescrever essa expressão assim. Isso, R é igual a R, tá? Raiz quadrada de 1 mais, eu vou escrever assim, ó, R' sobre R. Eu vou juntar esses dois termos, como eu tirei um R' sobre R do primeiro, aqui vai sobrar um outro R' sobre R, e do segundo vai ficar menos duas vezes cosseno de alfa, tá bom? Eu vou fazer assim. E aí eu vou chamar esse termo aqui, como ele é muito pequeno, eu vou chamar ele por enquanto, só para facilitar, de um certo epsilon, tá bom? Mas como na minha expressão aparece 1 sobre R cursivo e não R cursivo em si, né? Eu vou fazer aqui 1 sobre... Vou fazer o inverso dessa expressão, tá? Então vai ficar 1 sobre R cursivo igual a 1 sobre R raiz de 1 mais epsilon, tá? Vou escrever assim, só por enquanto para facilitar, né? Então, daqui o que vai acontecer? Eu posso escrever isso como sendo 1 sobre R igual a 1 sobre R, e aqui eu tenho 1 mais epsilon zero elevado a menos meio, tá bom? E a gente vai expandir esse termo aqui, já que esse epsilon ele é muito pequeno. Para isso, a gente vai usar os resultados da expansão binomial. Se vocês não se lembram, é só dar uma checada aí na internet. Expansão binomial. Tá? Ela diz o seguinte, se eu tenho 1 mais b, acho que não aparece nenhum b aqui nessa nossa conta, e expandindo isso eu vou ter 1 mais n vezes b, mais n menos 1 sobre 2 fatorial b ao quadrado mais n menos 1, n menos 2 sobre 3 fatorial b ao cubo e por aí vai, tá? Então a gente vai usar isso. Reparem que no nosso caso aqui, né, o nosso n vale menos 1 sobre 2 e o b vale epsilon, né? Então vamos fazer essa expansão. Ver se eu consigo fazer ela aqui sem... Então eu vou ter 1 sobre r igual a 1 sobre esse outro r e vamos expandir. Então o primeiro termo é 1, o segundo termo é o n, que é menos meio, com o epsilon, né? Então vai ficar menos 1 sobre 2 epsilon. Depois a gente substitui quem é o epsilon de fato, né? O outro termo eu tenho o seguinte, eu tenho aqui, ó, tenho menos 1 sobre 2 menos 1. Isso daqui é menos, né? Menos 3 sobre 2, vezes esse n, vezes menos 1 sobre 2.
Então, menos com menos dá mais. Então, isso aqui dá 3 sobre 4. Dividido pelo n fatorial, dividido por 2 fatorial, que é 2. Então, vai dar 3 sobre 8 aqui, tá? E vai dar positivo. Então, aqui é mais 3 sobre 8 epsilon ao quadrado. Então, deixa eu só apagar esse rascunho. Para a gente fazer o próximo, né? O próximo eu tenho menos 1 sobre 2 vezes, a gente já viu que isso daqui vai dar menos 3 sobre 2. E o outro aqui é menos 1 sobre 2, menos 2. Menos 2 a gente pode pensar como sendo 4 sobre 2, né? Dividido pelo 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. Né? Então, ali vai dar o que, né? Fazendo esse rascunho, aqui a gente vai ter menos 5 sobre 2, vezes, então vai ser menos 5 sobre 2, vezes menos 3 sobre 2, vezes menos 1 sobre 2. Então, menos com menos vai dar menos isso. Então, vai ser menos. Aqui, eu vou ter, deixa eu ver. Então, aqui eu vou ter 15, menos 15 sobre, aqui vai dar 8, 8 vezes 6, né? Então, eu tenho aqui menos 15 sobre 48, né? Isso dá para a gente simplificar por 3, né? Então, vai dar menos 5 sobre 16, tá? Esse rascunho aqui, né? Então, esse termo daqui vai dar menos 5, menos isso. Menos 5 sobre 16, epsilon ao cubo. E por aí vai, tá? Deixa eu só apagar um pouco esse rascunho, essa bagunça que eu fiz, para não ficar tão feio assim. Mas aí eu só fiz aqui a aplicação da expansão binomial, tá? A gente só tem que pegar esse expoente e sair aplicando ele, tá? Nesse termo, tá bom? Agora eu vou voltar novamente com o valor do epsilon, tá? Então, lembrando que eu defini um epsilon, né? Só para ficar mais fácil fazer essa expansão, como sendo R' sobre R, R' sobre R, menos 2 vezes cosseno do alfa, tá? Definir isso, tá bom? Então a conta aqui é bem grande, mas ela tem uma boa causa. Então fica isso, 1 sobre R. Então aqui eu vou ter 1 menos 1 sobre 2 vezes o epsilon, que é aqui, ó, R' sobre R, vezes R' sobre R, menos 2 vezes cosseno de alfa. Isso é do primeiro, tá? Do segundo, eu vou ter mais 3 sobre 8, aí eu tenho que fazer o quadrado desse epsilon, tá? Então, quando eu faço esse quadrado, para ficar mais simples, né? Eu vou colocar aqui, já vai dar esse ao quadrado, tá? Então, R' sobre R já vai ficar ao quadrado. E eu vou ter o quadrado disso, tá? Ao quadrado. O quadrado disso é o primeiro ao quadrado, tá ok? Deixa eu botar aqui. É uma conta grande. Então, dá R' sobre R ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, que é R' sobre R, vezes o segundo, que é 2 vezes cosseno do alfa. Então, eu posso apagar esse 2 com esse 2, que ele vai se tornar um 4, né? Mais o último ao quadrado, que é 4 vezes cosseno ao quadrado de alfa, tá? Aí eu vou fazer outro termo também, mas vou pegar só o primeiro para a gente ver a cara que ele fica.
Então, vou ter 5 sobre 16, e eu teria que fazer ali teria que fazer isso ao cubo. Então, necessariamente aparece um R' sobre R ao cubo, e aí eu faço o cubo desse segundo termo aqui, ó, desse segundo. Quando eu fizer o cubo desse segundo termo, eu vou ter diversas potências de R' sobre R. Eu vou pegar só as menores aqui para a gente não perder tanto tempo. Então, as menores potências de R sobre R' sobre R vão estar relacionadas com esse segundo termo, já que ele não tem nem R' nem R, tá? Então, quando a gente faz o cubo desse termo aqui, um dos termos que vai aparecer é o cubo desse termo. Os outros, que vou ter multiplicação trocada, vão aparecer potências diferentes de R' sobre R, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que um dos termos que aparece aqui vai ser o cubo daquele termo ali, que é menos 2 ao cubo, que dá menos 8, cosseno ao cubo de alfa. E aí vai ter mais coisas aqui, tá? Isso aqui segue e vai ter mais coisas ali também. Mas no fundo o que eu estou querendo fazer aqui é pegar as menores potências de R' sobre R, tá bom? Então, ver se cabe aqui abaixo. Eu vou tentar agrupar isso, tá bom? Então, eu vou ter 1 sobre R, cursivo, 1 sobre o nosso outro R, tá? Aí a menor potência de R que eu tenho é esse, o número 1, que seria R sobre R' elevado a zero, tá? Outro termo que eu vou ter de baixa potência de R é esse, com esse 2 cosseno de alfa. Então, eu vou ter um termo que vai ser menos 1 sobre 2, R' sobre R. O 2 vai cortar, esse 2 corta com esse 2, né? Então aparece um cosseno de alfa aqui, e eu posso tirar esse bicho aqui, tá bom? Só chegando ele mais para a esquerda. Vamos lá, meu filho. Foi. Sobra mais espaço. Aí eu vou pegar agora os termos que vão ter potência quadrado do R' sobre R. Então, um deles é esse aqui, ó, esse com esse. Tá? Reparem que ele é negativo. Então, eu vou ter menos 1 sobre 2 R' com R ao quadrado, tá bom? E o outro termo que eu vou ter, que vai ter potência quadrado de R' sobre R, é esse com esse aqui, ó, tá? Então, eu vou ter, se a gente observar, mais 3 sobre 8 vezes 4 cosseno ao quadrado de alfa. Esse 4 e esse 8 vai sobrar um 3 sobre 2, tá? Quando eu fizer o produto. Então, vai ser 3 sobre 2, R' sobre R ao quadrado, cosseno ao quadrado de alfa. Tá bom? E aí eu vou ver aqui também os termos de potência ao cubo, tá? Termos de potência ao cubo, quem são, né? Não vão vir daqui, já que eu já peguei todos os dois. Então, potências ao cubo, eu vou ter esse com esse aqui, ó. Então, dele vai juntar o que, né? Mais com menos vai dar menos. 3 sobre 8 vezes 4 vai dar 3 sobre 2. Eu vou ter R' sobre R ao cubo, porque eu tenho esse quadrado com a potência desse, tá bom? Cosseno de alfa. E eu ainda tenho se a gente observar, reparem que quando eu fizer esse quadrado com esse aqui vai dar a quarta, então não me interessa por agora. Eu não vou seguir a potência quarta, eu vou mostrar só as 3 primeiras. Mas do outro termo eu tenho isso aqui, esse menos 5 sobre 16, com esse rapaz aqui, ó. Reparem que aqui é a potência ao cubo, tá? Então eu vou ter aqui que esse menos com esse menos vai dar mais. Então ainda tem um termo aqui que é mais.
5 sobre 16 R' sobre R ao cubo. Só um detalhe, né? Esse 8 com esse 16 vai dar, na verdade, uns 5 sobre 2, né? Então, deixa eu corrigir. 5 sobre 2, cosseno ao cubo de alfa, tá? E aí, isso segue, mais e por aí vai. Mas eu peguei só as potências mais baixas. E reparem, quando eu tiver o outro termo aqui, que seria o de R à quarta, né, que ele estaria aqui, a potência mais baixa que ele vai ter vai ser a quarta. Então ele vai somar com esse termo que eu tenho esse com esse aqui. Mas eu só até a potência 3 para mim já está bom. Então eu vou reorganizar isso aqui um pouquinho. Então eu vou ter 1 sobre R cursiva é igual a 1 sobre R. Abre parênteses, eu tenho 1. R' sobre R, cosseno de alfa. Eu vou juntar esses termos aqui, ó, em R quadrado. Então vai ficar mais R' sobre R ao quadrado. E eu vou colocar, como todos os dois dividem por 2, eu vou colocar assim, dividido por 2. E aí eu vou ter 3, que é esse 3 aqui, cosseno ao quadrado de alfa, menos, que é esse menos, 1, tá? Então eu tenho isso. Do outro termo, que é esse de cada desses outros dois, eu posso juntar também. Então vai ficar da seguinte maneira, né? Eu vou ter, juntando eles, eu vou ter mais R' sobre R ao cubo, que aparece nos dois. E aí eu vou ter dividido por 2, 5, que é esse 5 aqui, cosseno ao cubo de alfa, menos 3, tá? Cosseno de alfa e só. E aí mais isso segue por aí, tá? Mas aí o que a gente pode reparar aqui, né? Vocês estão vendo esses termos aqui, ó? Eles parecem familiares? Esse cosseno de alfa, esses 3 cosseno ao quadrado de alfa menos 1 sobre 2, esses 5 cosseno ao cubo de alfa menos 3 cosseno de alfa sobre 2. Né? Quem são eles? Eles são, na verdade, os polinômios de Legendre. Tá? Eles aparecem aqui naturalmente. Então, reparem que o primeiro polinômio de Legendre é quem? Né? É 1. Tá? E eles são polinômios de Legendre em n em cosseno de alfa. Tá? O primeiro que aparece vale 1. Então, ele também está escondido aqui, ó, que é o P0. O P1 é cosseno. Então, aparece aqui. Esse daqui já é o P2 e por aí vai. Reparem que isso está relacionado com a ordem que eu tenho aqui desse termo. Né? E se eu vim aqui, ó, esse 1, eu posso falar que ele é, na verdade, R' sobre R elevado a zero aqui. Tá? Então, eu tenho diferentes ordens de R' sobre R, né? De forma que eu posso escrever essa expressão assim. 1 sobre R é igual a 1 sobre esse R, né? Então eu sempre vou ter algo assim. R' sobre R elevado a zero, P de zero de cosseno de alfa, mais eu acho que esse sinal aqui é positivo, né? Eu errei ele aqui para cima. Ele é positivo aqui, ó. Aqui é menos com menos dá mais, né? Alguém percebeu aí? Não tem como me avisar, né? Então ele é positivo, tá? Então o outro aqui também vai ser R' sobre R elevado a 1,
P1 de cosseno de alfa, mais R' sobre R ao quadrado, P2 em cosseno de alfa, e assim sucessivamente, tá? Então, reparem que a gente sempre tem isso. Uma forma mais compacta de escrever essa relação é colocar aqui, agora já tem mais espaço, 1 sobre R, somatório de n igual a zero até infinito, de R' sobre R elevado a n, Pn de cosseno de alfa, tá? Então, é essa relação que a gente chega. Então, se a gente substituir isso dentro da nossa expressão do potencial, né? O que era a nossa expressão do potencial que eu mostrei lá no início? Que é aquela mesma que a gente viu anteriormente. V de R é igual a 1 sobre 4π ε0, integral no volume, de ρ de R' sobre R, esse R, 1 sobre R que a gente vai substituir, né? De tal linha, tá bom? Então, se a gente substitui pelo aquilo que está ali acima, deixa eu só botar aqui, isso. Então, vai ficar potencial em R é igual a 1 sobre 4π ε0, integral de ρ de R', e aqui eu vou ter o somatório de n igual a zero até infinito, de... Reparem que esse R aqui, ó, eu não tô somando sobre ele, né? Então ele pode sair aqui, ó. Então, na verdade, aqui só melhorando um pouquinho, posso escrever como sendo 1 sobre R, 1 sobre R elevado a, aqui é 1 mais N, né? Então vai dar N mais 1, tá? Aliás, é melhor eu fazer o contrário, né? Eu boto ele para dentro, tá? Estou somando em N, né? Enfim. Deixa aqui por enquanto. Vou escrever assim, somatório de... Vou colocar R' elevado a N, R elevado a N mais 1, tá bom? Pn de cosseno de alfa, e ainda ficou faltando o de tal, tá bom? De tal linha, né? Então, eu consigo melhorar essa coisa, né? Fazendo o seguinte, tá? Eu posso passar esse somatório para fora e colocar a integral para dentro. Eu estou integrando em d tal linha. Então, eu tenho 1 sobre 4π ε0. Posso colocar o somatório aqui de fora. Então, vai de n igual a zero até infinito, né? Aí eu coloco aqui 1 sobre r n mais 1. Estou somando em n, na verdade, né? Só apagar aqui. Então, eu ainda sobra ainda, né? Como esse alfa ele pode depender ele vai estar relacionado com esse detal, eu não posso tirar ele da integral, tá? Então eu fico ainda com a integral de ρ em R', né? R' elevado a n, tá certo? R' elevado a n de tal linha. Faltou o polinômio de legenda, né? Pn de cosseno de alfa de tal linha, tá certo? Então, essa daqui seria a minha expressão geral para expansão em série, tá certo? Se eu só abro ela aqui para a gente ver mais ou menos a cara dela, né? Sem esse somatório, só para a gente ter um gostinho assim da como que ela vai aparecer. Então, sobra aqui 1 sobre 4π ε0. O primeiro termo é para n igual a zero. A gente vai ter aqui, ó, 1 sobre 0 mais 1 vai dar 1 sobre r, né? Quando eu botar
aqui n igual a zero vai dar r' elevado a n, que é 1. Então eu tenho aqui a integral de ρ de r', polinômio de Legendre de n igual a zero, né? O p de zero é 1. Então sobra isso de tal linha, tá ok? Aqui é o vetor, né? De tal linha. Para o n igual a 1, eu vou ter 1 mais 1 vai dar 2, então vou ter 1 sobre r quadrado, integral de ρ, r', r elevado a 1, né? O polinômio de Legendre de primeira ordem é cosseno de alfa, de tal linha, tá ok? E por aí vai, tá? E por aí vai. Então a gente vai ter mais e mais termos aqui, né? Se eu pegar o próximo aqui só para a gente ver a cara dele, né? Por n igual a 2, eu vou ter 1 sobre r ao cubo, integral de ρ de r', r' ao quadrado. O polinômio de ordem 2 de Legendre, né? Ele é 3 sobre 2 cosseno ao quadrado de alfa, menos 1 sobre 2, de tal linha. E aí, sucessivamente, tá? Então, a gente vai ver depois que esse primeiro termo aqui, a gente chama ele o termo de monopolo, esse aqui o dipolo, esse aqui o quadrupolo, e por aí vai, tá? Então, essa é a parte matemática, depois a gente volta para fazer a interpretação dessa expansão de multipolo para saber o que isso significa, tá ok? Então é isso.